Eu vou explicar o que é talvez a coisa mais complexa de se entender na busca do despertar. Mas, se você entender isso, você estará a um passo da salvação, que representa o fim da maior parte dos nossos sofrimentos, dos conflitos, dos problemas, e que parecem importantes e inevitáveis, mas são criados por nós e totalmente desnecessários. Então vamos lá, qual é a primeira coisa que você precisa entender? Quando se trata de tempo, só existe passado e futuro. O agora não é tempo. Se alguém falar o único tempo que temos é agora, isso não é totalmente verdade. Por quê? Porque o tempo precisa ter início e fim. E esse momento, o agora, é eterno. Ele nunca muda. Ele não tem começo e fim. Ele permanece eternamente um agora. E isso é o que é a eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim no futuro. Ela é a ausência de tempo. Para ser eterno, algo não pode ter começo nem fim. Todo tempo tem início e fim. Então, essa é a primeira coisa para você entender. O agora é atemporal, infinito e sem forma. A segunda é que o que aparece, o que emerge nesse eterno agora é a forma. É o mundo da forma, um pensamento, um acontecimento, uma circunstância, um lugar. Toda e qualquer coisa que você consegue perceber, você só consegue perceber agora. Por isso, tudo que aparece na sua percepção, obrigatoriamente aparece na dimensão atemporal desse vasto campo eterno que é o agora. Então nós temos duas dimensões aqui. Nós temos a dimensão eterna, infinita, que nunca muda e que não tem forma, que é o eterno agora, e nós temos tudo o que aparece nele, tudo que está sujeito ao tempo, tudo que é forma. E isso aparece na sua percepção no agora. Então temos a forma que aparece, uma situação, um lugar, um evento, uma pessoa. E tudo que aparece, aparece sempre no agora. E por um instante, o agora assume a aparência dessa forma que nasce nele. Então, resumindo os dois primeiros pontos, tudo que acontece, acontece no agora. Nada, nenhuma forma pode acontecer ou emergir fora do agora. Tudo que acontece, mesmo isso que você chama de passado ou de futuro, que é só uma memória ou uma imaginação, precisa obrigatoriamente acontecer no agora. Então temos o agora, que é eterno, atemporal, infinito e sem forma, e temos tudo o que nasce no agora, que é temporal, finito e que tem forma. Então vamos para a terceira coisa que você precisa entender. Você, ao mesmo tempo, essas duas coisas. O atemporal, sem forma, o eterno, e o temporal, a forma. Você é, ao mesmo tempo, o infinito e o finito. Em você existe a vida, que é eterna. Você pode chamar isso de o reino dos céus. E também existe em você a manifestação da vida, que é temporal, que tem início, meio e fim, e que é o reino deste mundo. Qual é o seu propósito maior? Encontrar, enquanto estiver no reino deste mundo, o infinito, o eterno, o reino dos céus em você. Por isso Jesus disse, o reino dos céus não vem com aparência exterior. Você não pode dizer, ele está aqui, ele está ali. Porque o reino de Deus está dentro de nós.
O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vida que é eterna. O reino de Deus é a vida eterna que existe em nós. E como diz em Gênesis, o ânimo da vida que Deus soprou em nós. Isto é o eterno em nós. Então temos essas duas dimensões em nós. O eterno, que é a vida que existe em nós, e a manifestação da vida que está sujeita ao tempo. Por isso ela tem início, meio e fim. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, que é, isso não foi ele que disse, mas sou eu, a dimensão eterna em nós, que o resto vos será acrescentado. Então, qual a conclusão de tudo isso? A vida, Deus, o agora, são praticamente a mesma coisa. Você só pode viver agora, no eterno agora. A vida é agora. E se a vida é agora, e se Deus é vida, você só pode sentir Deus agora, através da vida. Alcançar a eternidade ou a vida eterna é isso, é encontrar o reino de Deus que existe em nós. Quando? Agora. Deus não vive nosso tempo, o passado e futuro. Por isso ele é o Pai eterno. Então eu repito, a eternidade não é um tempo sem fim no futuro. O futuro sequer tem realidade própria, ele é uma criação, uma projeção da mente. E se a eternidade estaria no futuro, ela também não teria uma realidade própria, ela seria só uma projeção da mente. Entenda, nada acontece, nunca nada aconteceu que não fosse agora. E nada vai ou poderá acontecer que não seja agora. A sua vida inteira vai passar num eterno ponto chamado agora, num único momento, o agora. Aí você pergunta, mas e o passado e o futuro? O futuro só pode se tornar real como um agora. Fora do agora, ele não tem realidade. Você nunca vai chegar no futuro e dizer, agora eu cheguei no futuro. O futuro é apenas uma projeção mental que pode ou não acontecer, e quando acontece é como agora. E o passado só existe na memória, como uma lembrança de uma forma que emergiu no agora. Se não existisse a mente, memória e imaginação, também não existiria passado e futuro. Para um gato, um cachorro, por exemplo, não existe passado e futuro. Então, só existe um eterno momento, o agora. Ele é eterno, ele é infinito, ele é a eternidade. Isso nos traz ao quarto ponto. Só existe o agora e tudo que acontece nele, que emerge nele, é o mundo da forma. Então preste atenção que isso é essencial. Só existe o agora, mas a forma que esse agora assume muda o tempo todo. A forma que aparece nesse agora é uma sucessão de mudanças. Na medida que você existe no agora, as formas que aparecem nele mudam. E é aí onde está o problema. Qual é o problema? A maioria das pessoas, tudo que elas sabem, tudo que elas conhecem, são as formas que aparecem no agora. Elas criam um relacionamento, um apego com essas formas. E esse relacionamento é um relacionamento de desejo, elas querem muito isso, ou de rejeição. Elas têm aversão, elas negam, elas rejeitam essa forma. Por isso nossa vida é tão limitada e tão conturbada. E por isso nós sofremos tanto. Porque se você deseja uma forma, junto com o desejo vem o medo de não conseguir realizar esse desejo. Mas se você conseguir, junto com esse desejo, vem o medo de perdê-lo. E mesmo que você não tenha esse medo, o medo de perdê-lo vai aparecer. E se você não tem esse medo, você vai acabar perdendo. E aí você sofre. Por quê? Porque as formas mudam o tempo todo. Por isso, o que eu estou propondo
é que você reencontre sua verdadeira natureza, que é o reino dos céus, para além do mundo da forma. Que você não viva perdido nas formas que emergem no agora, mas que você vá além das formas e que você se conecte com a sua essência, que é de onde as formas emergem. E assim você possa assumir o controle sobre as formas que aparecem no seu agora. Isso faz sentido para você? Comente aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. E se isso faz sentido, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma ou duas pessoas que você ama. Isso pode mudar a vida delas também. E se você já me segue há mais tempo, bom, aí você já sabe. Deixe um hashtag Estou Presente nos comentários para saber se ainda estamos juntos. E se você está me vendo, estamos juntos.